Pai, sabemos que este caminho não é fácil. Ele muitas vezes é marcado por desafios, por renúncias e às vezes por sofrimentos. Mas hoje, com o coração aberto e humilde, reconhecemos que este é o único caminho que nos leva à verdadeira vida em Ti. Senhor, perdoa-nos pelos momentos em que cedemos às tentações do caminho largo. Perdoa-nos quando buscamos atalhos, quando deixamos que a facilidade, o conforto e as ilusões do mundo nos afastassem de Ti. Sabemos que o caminho largo parece atrativo, parece simples, mas também sabemos que ele esconde as armadilhas da destruição. Pai amado, eu oro por cada um de nós que está aqui diante de Ti, refletindo sobre essa escolha. Senhor, dá-nos discernimento. Dá-nos sabedoria para identificar as tentações do caminho espaçoso e força para resistir a elas. Que o nosso coração esteja firmemente ancorado na Tua verdade. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa única esperança, o único caminho que nos conduz de volta para os Teus braços de amor. Senhor, eu oro por aqueles que hoje se sentem perdidos, como que em um labirinto de decisões erradas, em caminhos tortuosos que parecem sem saída. Toca o coração dessas pessoas, Pai. Que o Teu Espírito Santo comece a mover-se dentro delas, trazendo luz às trevas, mostrando-lhes a saída para a verdadeira liberdade que só encontramos em Ti. Que hoje seja o dia em que essas vidas recalculam a rota, o dia em que o Teu amor os chama de volta para o caminho estreito, o caminho da obediência, da paz e da plenitude em Cristo. Ó Deus, sabemos que este caminho estreito não é trilhado sozinho. O Senhor nos promete que nunca nos deixarás, nunca nos desampararás. Tu és o nosso guia fiel, a nossa força em tempos de fraqueza, o nosso consolo em tempos de dor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que fortaleças os nossos corações, que nos dês coragem para enfrentar as dificuldades que possam surgir enquanto caminhamos contigo, que possamos confiar que, apesar das lutas, o destino final é glorioso, é a vida eterna ao Teu lado. Pai, ajuda-nos a não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Que o nosso coração não se incline para os prazeres passageiros deste mundo, mas que estejamos sempre focados em Ti, naquilo que é eterno. Ensina-nos a valorizar o que realmente importa, a buscar o Teu reino acima de todas as coisas, sabendo que, em Ti, todas as outras necessidades serão supridas. Senhor, eu Te peço também por aqueles que já estão trilhando o caminho estreito, mas que estão cansados. Aqueles que estão enfrentando batalhas que parecem impossíveis de vencer. Aqueles que estão carregando cruzes que parecem pesadas demais. Espírito Santo, vem renovar as forças dos Teus filhos e filhas. Que eles sintam, neste exato momento, a Tua presença ao lado deles, como um companheiro de jornada, como um amigo fiel. Que saibam que, mesmo nos momentos mais difíceis, Tu nunca os abandonaste e nunca os abandonarás. Pai, obrigado por nos dar a oportunidade de escolhermos o caminho que leva à vida. Obrigado por nos chamar para uma vida de intimidade contigo, uma vida de propósito e significado. Ajuda-nos a responder ao Teu chamado com corações cheios de fé e determinação, confiando que ao final dessa jornada encontraremos a recompensa eterna da Tua presença. Nós Te agradecemos, Senhor, por Tua bondade e misericórdia que nos alcançam dia após dia. E acima de tudo, Te agradecemos por Jesus, o nosso Salvador, que trilhou o caminho estreito por nós, que abriu a porta para que pudéssemos entrar e que hoje nos convida a segui-lo, de mãos dadas com Ele, rumo à eternidade. Amém. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, nos é dito: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus nos oferece uma imagem clara e profunda da nossa dependência dele, para frutificar e viver uma vida cheia de propósito. Ele se apresenta como a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Essa metáfora nos mostra que, sem estarmos conectados a Ele, sem estarmos enraizados nele, não podemos realizar nada de valor eterno. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a sermos autossuficientes, a depender de nossos próprios talentos e esforços. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria,
nos lembra que sem Ele, nada podemos fazer. Nada de verdadeiro, nada que permaneça, nada que glorifique a Deus pode brotar de nós se não estivermos profundamente ligados à videira, que é Cristo. Quando Jesus se apresenta como a videira, Ele está nos mostrando que toda a vida, toda a força e todo o sustento espiritual fluem dele. Assim como uma videira nutre e sustenta seus ramos, Jesus é a fonte de toda a nossa força e poder. Sem essa conexão, os ramos não têm vida em si mesmos, secam e, eventualmente, são cortados e lançados fora. Aqui está a grande verdade. Somos completamente dependentes de Cristo. Nossos talentos, nossas habilidades, nosso entendimento, nada disso é suficiente para produzir frutos espirituais se não estivermos enraizados nele. Assim como um ramo não pode viver separado da videira, nós também não podemos viver separados de Jesus. Se estivermos desconectados, nossa vida se torna estéril, e qualquer fruto que produzimos será insignificante e sem vida. E o que isso significa? Significa que precisamos permanecer em Jesus. Permanecer não é apenas estar momentaneamente ligado, mas é habitar, fazer morada nele. É um relacionamento contínuo, diário, em que buscamos a sua presença, nos alimentamos da sua palavra e deixamos o Espírito Santo fluir em nós. Meus irmãos, quando estamos conectados à videira, algo maravilhoso acontece. Começamos a dar frutos. E esses frutos não são apenas nossos esforços humanos, são frutos espirituais. Frutos que glorificam a Deus e revelam a transformação que Cristo opera em nós. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, encontramos uma descrição clara desses frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que nascem de um coração conectado a Cristo. Mas dar fruto não é um esforço nosso. Não é resultado de nossa própria força ou capacidade. É uma obra de Deus em nós. Assim como o ramo não se esforça para produzir fruto por si só, mas simplesmente o faz porque está ligado à videira, nós também damos frutos quando permanecemos em Cristo. Não é sobre fazer mais ou tentar mais. É sobre permanecer mais. Quanto mais estamos em Cristo, mais naturalmente frutificamos. Mais nosso caráter se alinha com o dele. E mais somos capazes de impactar o mundo ao nosso redor. Essa declaração de Jesus é forte e clara. Sem ele, não podemos fazer nada. Essa verdade nos chama à humildade. Muitas vezes tentamos fazer as coisas por conta própria, confiando em nossa própria força e sabedoria. Mas Jesus nos lembra que, sem ele, todo o nosso esforço é vão. Podemos até ter sucesso temporário nos olhos do mundo, mas espiritualmente, estaremos vazios e secos. Permanecer em Cristo significa depender dele em todas as áreas da nossa vida. Quando tentamos trilhar o caminho sozinhos, quando nos afastamos dele, podemos nos sentir perdidos, sobrecarregados e incapazes de produzir algo de valor eterno. Mas, ao nos voltarmos para ele, ao colocarmos nossa confiança plena nele, descobrimos que ele é suficiente. Ele é o que nos sustenta e nos capacita a viver a vida abundante que Deus planejou para nós. A videira verdadeira nos chama a uma vida de dependência. Isso não é fraqueza, mas a nossa maior força. Quando reconhecemos nossa total dependência de Jesus, abrimos espaço para que Ele faça em nós e através de nós o que jamais poderíamos fazer sozinhos. É Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2, versículo 13. Logo, o convite de Jesus hoje é claro: permaneçam nele. Ele é a videira que dá vida, que nos sustenta e que nos capacita a frutificar para o reino de Deus. Não podemos fazer nada de valor eterno sem estarmos profundamente enraizados nele. Se você sente que sua vida tem sido estéril, se sente que está desconectado da videira, este é o momento de recalcular a rota, de buscar novamente essa conexão vital com Cristo. Jesus nos ama tanto que nos oferece a sua vida, nos chama para perto e promete que, se permanecermos nele, daremos muito fruto. Que o nosso coração hoje seja cheio de humildade e gratidão, reconhecendo que sem ele nada podemos fazer, mas com ele tudo é possível.